baiano André Porciúncula está à frente da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. É ele o responsável pela aprovação e fiscalização dos projetos da nova Lei Rouanet. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar um like, porque aqui é muita informação. Eu tenho o prazer de receber agora para o Jornal à Tarde, o portal Muita Informação, o baiano André Porciúncula, está à frente de um desafio enorme, que é cuidar da pasta da cultura, junto com Mário Frias, no governo Bolsonaro. Eu quero começar esse nosso papo querendo saber de você, André, como tem sido o trabalho à frente do órgão ao longo desse 1 ano e meio? Assim, é um trabalho bastante desafiador, né? É um trabalho difícil. As exigências burocráticas e políticas que envolvem a cultura, realmente tudo é levado à 10ª potência. E a gente vem desenvolvendo aos pouquinhos, mudando, tentando fazer esse processo de moralização, mas em contrapartida é satisfatório, né? A ideia de estar fazendo algo útil para o país é algo que enriquece bastante, sim. Como você avalia a política cultural do governo Bolsonaro? Como o governo Bolsonaro enxerga a arte no Brasil hoje? Eu primeiro dizer assim, pela primeira vez no Brasil, podemos falar em política cultural, que nunca houve antes, né? Eu falei isso na Comissão de Cultura, causou espanto, mas para mim é algo muito simples. Políticas públicas se faz com dados, métricas e análises. E o que a gente encontrou aqui foi uma completa ausência de processos de análise, de auditoria dos processos, e não há como se fazer política pública sem isto. Eu não tenho dados para respaldar uma decisão em nível estratégico que possa me orientar a desenvolver um plano a ser seguido para implementar essas políticas. O que se fazia antes aqui era a distribuição de renda aleatória, jogava para cima naquela pequena elitezinha sindical que dominava os mecanismos públicos de fomento à cultura, e esses 10% dominavam 78% da verba, e não havia prestação de contas, não havia nenhum tipo de cuidado, sequer de saber se aquele produto incentivado foi de fato realizado e entregue à população. Então, para mim, o governo Bolsonaro está criando um novo paradigma, iniciando uma política pública cultural, de fato, que nunca houve, entendeu? Então, eu enxergo, assim, muito claramente que se há algum inimigo aí das artes e da cultura, é justamente quem entregou à cultura esse estado calamitoso que a gente encontrou, e agora o governo federal, através do presidente, do próprio Mário, vem saneando essas grandes chagas burocráticas que acabaram entregando as políticas públicas ao léu, né? Realmente não havia nenhum tipo de políticas públicas. E sobre as artes, assim, ao contrário do que a pecha negativa traz, o governo Bolsonaro acredita que a cultura e a arte são algo importantíssimos. Eu costumo dizer que a cultura é a alma do povo, né? Ela precisa ser irrigada naquela trindade litúrgica própria, né? Arte, literatura, música. E não há civilização, não há nem a ideia de povo sem cultura, né? Há apenas animais bípedes aí andando aleatoriamente pela rua. Então, é a cultura que traz o próprio processo civilizacional, então o governo encara essa cultura como algo muito importante, preservar esses valores milenares que formam a nossa cultura, né? Aí as pessoas misturam dar importância à cultura, a distribuir gordas verbas públicas àquela pequena minoria que dominava os mecanismos de fomento. Você é apontado como o braço direito do secretário Mário Frias, e com quem divide a atuação da Lei Rouanet, e tem sido alvo de muitas críticas, inclusive por enterrar projetos. Qual a orientação do governo sobre a legislação e como você avalia esse processo? Primeiro que não há como enterrar projetos, porque os projetos são públicos, há um procedimento, há regras, há leis, então isso é narrativa política pura e simples, não há nenhum tipo de processo de esvaziamento dos projetos. O que houve é o que falei, por exemplo, eu cheguei aqui na Cultura, tinha um passivo de projetos culturais não auditados de 20 mil projetos, fazendo um total de mais de 5 milhões de páginas,
em termos pecuniários, 13 bilhões de reais, vou repetir, 13 bilhões de reais não auditados, e esse era um gravíssimo problema, porque quando eu falo de auditoria, não falo de auditoria financeira, de saber se aquela nota fiscal foi emitida em acordo com o serviço prestado, estou falando se o serviço, se o objeto foi entregue. Então, eu estou dizendo que a gente sequer analisou assim, o cara pegou o dinheiro na cultura, pegou 20 milhões, 10 milhões, disse que ia fazer um show. Não há sequer a análise se esse show foi entregue. O cara disse que ia fazer uma exposição de arte, pegou 5 milhões de reais aqui. Não houve, por parte da administração pública, o cuidado de ver se essa exposição foi entregue. Então, o que é que a gente fez? Primeira coisa, olha, tínhamos vários acordos do TCU, o TCU falou, essa situação não pode continuar assim, e fizemos um equilíbrio simples, razoável, de equilibrar a entrada de novos projetos com a nossa capacidade de auditoria. Isso não é enterrar projeto, isso não é barrar a cultura do país, isso é trazer para a administração pública preceitos básicos de gestão. Então, eu não posso aprovar um projeto que eu sei que eu não serei capaz de auditá-lo. Se eu não sou capaz de auditá-lo, eu não sou capaz de medir a eficiência desse projeto, os impactos sociais desse projeto, as entregas culturais desse projeto. Então, a auditoria não é simplesmente financeira, há um amplo âmbito de gestão institucional que é necessário a auditoria para poder alicerçar a decisão do gestor e para produzir política pública. E é justamente por isso que eu digo que não havia política pública, entendeu? Então a gente não enterra projeto nenhum, isso é narrativa política pura e simples de quem estava acostumado a pegar dinheiro aqui aleatoriamente, sem nenhum tipo de prestação de conta mais apurada. E é a raiva, a irritação, a reação raivosa de todo o processo de moralização. Todo processo de moralização contrariam interesses, e isso é normal, e esse tipo de narrativa nada mais é do que isso. Era isso que eu ia perguntar. Você chegou a dizer que a aversão à nova Lei Rouanet era mais espiritual que política. Há muita politização nesse assunto, André? Sim, foi por exemplo, o novo decreto que acabou de ir para o Supremo, aí, os partidos de oposição, para variar, os perdedores tentando governar através do ativismo judicial, entraram com a ação para declarar inconstitucional o decreto novo da Rouanet. Qual foi o ponto polêmico do decreto? A gente trazer a arte sacra. O patrimônio cultural da arte sacra no Brasil é riquíssimo, tanto no aspecto de valor pecuniário, como no aspecto de valor cultural. É óbvio que era um ponto necessário, tipo assim, era óbvio que precisávamos de especialista nessa área. Isso não era nem para ser critério de polêmica, mas a versão espiritual, essa raiva de Deus, do cristianismo e desses valores transcendentes é tão grande que isso é transferido para a disputa política. Esse era um ponto completamente, para mim, que era para ser assim, algo pacífico. Tipo assim, a arte sacra é um produto espetacularmente importante para a nossa cultura, precisava de um ponto de apoio. Em contrapartida, os aspectos excelentes de desburocratização do decreto foram deixados de lado, entendeu? Então, quando eu disse nessa entrevista, acho que foi até para o Gazeta, eu falei justamente isso, porque a transformação dessa aversão espiritual dentro do palanque político, né? Dentro da luta política. Então, antes de mais nada, essa revolta egofânica, essa revolta do ego contra Deus, né? É por isso que eu trouxe essa expressão. Numa postagem recente no seu Instagram, há um card onde tem uma pergunta: o que você comprava na época do governo Lula e agora, com o governo Bolsonaro, não consegue comprar mais? E você responde nessa postagem falando que a elite sindical artística... Como você se relaciona com a classe artística, André? Primeiro ponto, eu nunca uso essa expressão, se você perceber, eu não uso o termo classe artística. Eu não acho que o conjunto de pessoas que desenvolvem cultura podem ser aglutinados num conceito de classe. É muito plural, é muito diverso, é muito rico, é muito amplo para ser reduzido nessa expressão de classe. Isso, por si só, já é uma denotação ideológica. Então, eu já sou completamente avesso à definição de classe artística, que normalmente é um truque retórico para lidar com meia dúzia dessa elite sindical, aí sim que eu acho que existe, uma elite sindical arrogante que avora a si mesma a condição de representantes ungidos da arte do Brasil e da cultura do Brasil. Eles não são.
E aí eu gosto de fazer essa diferença, por exemplo, com os artistas, os pequenos agentes culturais, a relação está ótima, eles nunca tiveram acesso à cultura. A grande verdade é esta, eles nunca tiveram acesso aos mecanismos de fomento à cultura. A gente rompe o monopólio dessa elite sindical e leva a cultura para o homem comum. A gente devolve para as praças, para as pequenas vilas, para as pequenas cidades. A gente traz a cultura para o seu verdadeiro dono, sua excelência, o povo. Então, óbvio que esta elite sindical artística, arrogante, não gosta muito de mim, nem do presidente, nem do Mário. Por quê? Porque perderam o monopólio do domínio da cultura, dos mecanismos públicos da cultura, né? Que numa linguagem vulgar, né, que se usa a expressão popular, de que perdeu a mamata. O que era a mamata? É esse clientelismo sindical. Essa ideia que a cultura, como órgão, era um sindicato de classe. A cultura não é um sindicato de classe. Não estou aqui para servir uma classe, estou aqui para servir ao povo. Óbvio que a expressão geral dos artistas é muito importante para o processo da cultura, mas nunca na ideia de que a Secretaria de Cultura é um sindicato que deve servir a essa classe artística, que nada mais é do que um truque retórico, para ignorar que, quando a gente trata de classe artística, a gente está falando de meia dúzia de grandes artistas multimilionários que avoram, assim, a condição de representantes dessa pluralidade riquíssima de pessoas que produzem cultura, entendeu? Você falou aí dos grandes artistas e falou também dos pequenos artistas que estão, inclusive, aí tendo dificuldade para poder se manter ao longo da pandemia. São mais de 17 meses de isolamento, de uma crise sanitária que atingiu todo mundo. De que forma a Secretaria, o governo federal, tem olhado, tem voltado suas atenções para essa parcela da sociedade, já que a cultura e a arte sempre foram tão pulsantes no Brasil? Primeiro ponto, eu preciso aqui repudiar veementemente a política criminosa de destruição econômica dos meios de sobrevivência. A ideia de que se trancar pessoas saudáveis dentro de casa e impedir que elas ganhem o sustento do cada dia seria algo positivo ou próspero para combater um vírus. Isso é um absurdo, isso foi criminoso e foi o que acarretou esse estado com nossos pequenos artistas. Dito isto, o governo federal, não só a Secretaria de Cultura, vem tomando algumas atitudes para poder mitigar os impactos dessas decisões absurdas e equivocadas e criminosas que violaram direitos civis, violaram liberdades individuais e destruíram empregos e destruíram vidas. Acho que dentro do âmbito da Secretaria de Cultura, o primeiro grande impacto foi a aprovação da Lei Aldir Blanc, que contou aqui, com um auxílio emergencial para esses pequenos artistas. Houve mau uso da Lei Aldir Blanc também, preciso registrar, foi principalmente a parte de editais, muito mal usada por alguns estados, editais absurdos, mas houve um grande âmbito aí na parte de assistencialismo para esses pequenos artistas que foi positivo. Para e passo a isso, nós lançamos aqui também um auxílio emergencial para os pequenos produtores de cinema, e agora, vou até antecipar aqui, deve estar saindo aí nas próximas semanas, a gente está dependendo da agenda do presidente, terminamos de oficializar e toda a parte burocrática de 408 milhões de reais, quase meio bilhão, né, para empréstimo de baixo valor, baixos juros, para incentivar o mercado cultural, para que esses pequenos artistas, ou os médios, os grandes, qualquer um, possam pegar esse empréstimo, tem 5 anos para pagar, 2 anos aí de carência, baixos juros, é uma forma de injetar dinheiro no mercado e conseguir fazer com que essas pessoas consigam sobreviver um pouco mais com suas pequenas empresas, ou até mesmo com a sua própria pessoa física, né, desenvolver isso. Você falou, a gente falou de rede social, nas redes sociais você é muito ativo e você já se mostrou, inclusive, fã de Olavo de Carvalho e crítico da política do isolamento, como você falou há pouco. Isso te coloca mais próximo da ala radical ideológica do governo? Primeiro que o termo radical é uma expressão meio vazia, né? O que é radical, quando você traz o radical adjetivo, como se fosse uma qualificação absoluta per si, por si só, não diz nada. Por exemplo, o cara é radicalmente são, sou. Eu sou radicalmente honesto, sou. Então, radical de que forma, em que aspecto? Porque radical por si só, ele não é bom nem ruim, né? Ele só é um adjetivo de intensidade. Então, e aí até se você vai para a origem etimológica do termo radical, que vem de raiz, as raízes mesmo dos valores da sociedade, se você entrar nesses valores,
Eu sou. Agora, se você me perguntar, você é um radicalmente louco? Não, não sou. Então, depende de em que aspecto e de que forma se emprega o termo radical. Sobre Olavo, pô, eu admiro como filósofo, não tenho problema nenhum em dizer isso, e não tenho nenhuma vergonha. Eu acho que faz parte do truque retórico da esquerda, trazer a peste de radical a todos aqueles que estão para fora do espectro político da esquerda. Então, há o que a gente chama de teatro das tesouras, né? Então, qualquer um que fuja daquela falsa polarização entre esquerda e esquerda mesmo, ele é imediatamente classificado como um sujeito radical para trazer a ideia pejorativa de que é um sujeito desequilibrado. Eu me pergunto quantas pessoas do PCdoB ou do PSOL, partidos que defendem a Revolução Armada, defendem ditaduras pelo mundo afora, foram classificados como radicais pela mídia maestra, né? Mas eu nunca vi isso. Então, eu não me considero radical ou não, depende do qualificativo e não da intensidade. Então, se for radicalmente são, sim. E Olavo, para mim, é o maior filósofo brasileiro vivo, então não tenho problema nenhum em admitir isso. Li os seus livros, gosto muito da sua forma de escrita, não tenho problema nenhum em dizer isso, assim como eu gosto de vários outros autores. Ao longo da pandemia e ao falar da pandemia, você sempre fala sobre esse cerceamento à liberdade exercido pelos estados ao longo da pandemia. Como você avalia a condução do governo federal, do governo Bolsonaro, ao longo da pandemia, e se a CPI da Covid preocupa o Planalto e o que tem sido mostrado? Primeiro, eu acho que o presidente é o último bastião institucional em defesa das liberdades humanas mais básicas. Para mim, não tem a menor dúvida. Sem o presidente Bolsonaro, a gente já teria sido escravizado pela tirania higienista que tenta se instaurar no país, desrespeitando os mais básicos direitos civis. E eu acho que o presidente, nesse aspecto, é esse bastião da liberdade. Sobre a CPI, aquilo é um palanque político, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que já caiu há muito tempo em descrédito pela população, não vejo nenhum tipo de sentido naquilo, e eu tenho certeza absoluta que o presidente não deve se preocupar muito com aquela bagunça que virou aquilo ali. Eu acho que é isso. Como você vê os tensionamentos do presidente Bolsonaro e os outros poderes, sobretudo o judiciário? Brasília tem vivido momentos de tensão muito grande. Vivemos algum tipo de ameaça à democracia, na sua avaliação? Você que está dentro do governo, que faz parte do governo hoje? Eu não posso falar pelo presidente sobre as relações do presidente com os outros poderes. O que eu percebo das relações é que o presidente é o sujeito que mais preza por diálogo, por estar sempre reforçando que vai jogar dentro das quatro linhas, está sempre reforçando a importância da Constituição, da legalidade, da ordem. Então, o último lugar que vocês poderiam ter medo ou preocupação para surgir aí algum tipo de tirania, algum tipo de desrespeito à ordem constitucional vigente é dentro do Poder Executivo, com o presidente Bolsonaro, que já se mostrou várias vezes um grande defensor da nossa Constituição e do nosso ordenamento jurídico. Você é capitão da Polícia Militar, integra a corporação, acredita que as polícias militares estão divididas e poderiam apoiar uma eventual ruptura institucional, como se fala aí todos os dias na grande imprensa? Eu, como na condição de capitão, digo tranquilamente que os valores que norteiam a base da Polícia Militar são os mesmos valores das Forças Armadas, da hierarquia de disciplina e da preservação da ordem legal. Você é aliado e foi indicado ao governo pelo vereador Alexandre Aleluia, que é um democrata daqui de Salvador, e tem sido alvo de críticas, inclusive, por ter indicado uma homenagem a você aqui na Câmara de Salvador. Como você vê essas críticas que volta e meia pipocam nas redes sociais? Faz parte do jogo político aí, né? A oposição quer elogiar Lula, o Alexandre traz pessoas que pelo menos não têm um passado de extensa ficha criminal para ser elogiado. Eu acho que é muito simples aí, né? Acho que agora o Alexandre vai fazer uma justa homenagem ao Eduardo, ao Mário. Eu acho que qualquer pessoa sensata é só compreender dentro desse jogo político de críticas e contracríticas quem são as pessoas que cada um dos lados trazem a ser homenageada. Você, à frente da Secretaria de Fomento do Governo Federal, tem uma visão macro da atuação da cultura nos estados
Que avaliação você faz do braço da cultura na Bahia, do governo que é administrado pelo PT e das políticas públicas culturais do Estado? Por isso que pareça, eu não desço a miúde, porque os estados e os municípios são independentes, as políticas públicas culturais gozam de independência devido ao Pacto Federativo. Eu não desço a miúde quais são os planos e ações estratégicas das políticas culturais aí na Bahia. Me causa divergências simples e básicas, que são divergências ideológicas mesmo, né? O governo do Estado é um governo que tem uma visão à esquerda e nós aqui temos uma visão à direita. Então, são visões políticas completamente incompatíveis. Você acredita que esse tensionamento do ambiente da política pode ser prejudicial para o país até 2022, ou a gente vai conseguir construir consensos e ver o eleitor soberano nas urnas na próxima eleição? Pelo contrário, para mim, o que é prejudicial é a uniformidade, porque uniformidade não é consenso necessariamente, e o que se vigorou no país por muito tempo foi uma hegemonia discursiva da esquerda total e absoluta, e o que nós estamos vendo hoje não é um tensionamento, é a possibilidade do povo, em uma outra perspectiva política, emergir e falar o que pensa. Isto é democracia. É embate de ideias, é constante tensão de ideias, de conversa, de diálogo, de uma arena política, né? De um lado tem um falando, defendendo sua causa, do outro, o outro falando. E eu costumo dizer que o político tem que ser isso mesmo, um polemista por natureza. Tem que ser um cavaleiro andante, sempre disposto a sacar a espada e defender suas ideias e seus valores, e até o mais alto dos céus, descer até o mais baixo dos infernos para defender esses valores. Isso não ameaça a democracia. O que ameaça a democracia é a tirania do consenso, é a tirania da uniformidade, da ideia única, do duplo pensar, do crime de pensamento. Isso ameaça a democracia. Agora, essa pluralidade de ideias fervilhando, discutindo, entrando em conflito entre si, isso é maravilhoso, isso é democracia. Eu ia achar um tédio se não houvesse esse tipo de coisa, eu ia ficar muito preocupado se não houvesse esse tipo de discussões, né? Então, polarização não é algo ruim, não, na democracia é muito bom polarizar, é ter o outro lado para lhe rebater. Polarizar e respeitar, sempre. É que o respeito é de forma equivocada. Por exemplo, eu posso achar sua ideia a coisa mais idiota do mundo, não necessariamente eu tenho um respeito de valor sobre ela. O que eu não posso é lhe calar a força. Compreende a diferença? O respeito tem que ser na sua possibilidade de falar, não sobre o valor em si da sua ideia. São coisas diferentes. Porque eu tenho que ter o direito de achar a ideia do outro a coisa mais absurda e mais idiota. Mas eu tenho que respeitar o direito dele de emitir as opiniões mais idiotas possíveis. Isso eu respeito. Não é obrigado a concordar, mas Exatamente. É necessário respeitar a opinião divergente da sua. Exatamente. O que é que você considera ser o maior desafio aí da Secretaria de Fomento e da própria política cultural do governo Bolsonaro para esses próximos meses, para esse próximo semestre aqui no Brasil? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o principal desafio aqui é organizar a casa dessa burocracia que a gente achou. Esse passivo é algo que me preocupa muito, de dar uma solução. E não só por uma questão burocrática, mas também de resposta à população. Vou dar um exemplo simples da Fundação Roberto Marinho agora. Estava um dos projetos dele, desse passivo, de 34 bilhões de reais que eles pegaram para fazer um museu. A gente foi verificar, fez a fiscalização, foi fazer a auditoria no projeto, e estava lá, eles não tinham entregue o museu. Pegaram esse dinheiro em 2010, era para ter entregue desde 2015, e até hoje não tinha sido entregue. A gente negativou eles e vamos recuperar 54 milhões de reais corrigidos aí para os cofres públicos, que poderão ser revertidos em políticas públicas culturais. Então, esse é um grande e importante desafio, porque quando a gente fala em auditoria, o pessoal acha que é só um detalhezinho burocrático. Não é. A gente pode, com esse tipo de auditoria, não só planejar melhor, mas recuperar recurso mal alocado e reaplicar ele de volta para a sociedade. Novos editais, novos acessos, a população vai poder enxergar uma política cultural mais clara, de acessar esses recursos públicos de uma forma mais democrática. Esse é um desafio que vocês têm a seguir aí no Ministério, na Secretaria?
Sim, vou lhe dar um furo de notícias. Para as próximas semanas aí estamos publicando a nova IN para regulamentar o novo decreto. E uma das previsões na IN é que os grandes patrocinadores, quando aportarem dinheiro em uma grande obra, terão obrigatoriamente que patrocinar um pequeno agente cultural que nunca teve um projeto patrocinado. Você vai forçar a pulverização do patrocínio. Você vai sempre pegar um iniciante e dar oportunidade a ele. Então, é o que a gente chama assim, de trazer a cultura para o Brasil profundo, difundir, popularizar, pegar esses pequenos agentes culturais e trazer para os mecanismos de fomento que eles nunca tiveram oportunidade. Como eu falei antes, 78% da verba da Lei Rouanet ficava alocada em 10% dos grandes proponentes. E eram sempre esses mesmos grandes proponentes com os mesmos grandes patrocinadores. A gente vai impedir essa concentração e forçar a pulverização. E aí temos alguns editais também que estamos lançando. Acabamos de lançar agora um do Bicentenário, 30 milhões de reais para fazer produção audiovisual, longa, curta, documentário, série, com a temática do Bicentenário. Acho que é o maior valor alocado com a temática da independência. Acabamos de lançar um programa de leitura também dentro dessa política da independência. A gente acabou de investir inicialmente 2 milhões de reais. Vamos investir mais, mas é o primeiro pontapé agora esse ano, 2 milhões de reais em compra de Kindle, né, leitor digital, com a participação da Biblioteca Nacional, que vai oferecer conteúdo digital para esses Kindles. A gente vai distribuir em colégios públicos. Tem alguns municípios que vão ser beneficiados e a gente vai entregar, principalmente analisando o índice de desenvolvimento, IDH, fatores sociais. Com certeza aí a Bahia vai estar abarcada por isso, e a gente começar a tirar a cultura daquele eixozinho ali, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, a gente começar a levar a cultura para o Brasil profundo, Nordeste, Norte, e é isso que a gente vem tentando fazer. Alguns editais aí já estão sendo lançados, tem mais alguns aí no forno que vamos lançar, mas muita coisa voltada sempre para essa popularização. Jovem baiano alçando voos altos e desafios grandes no governo federal e em Brasília. Que mensagem você deixa para a Bahia, para os baianos e para quem vai nos assistir nesse papo? A mensagem é de esperança, de fé, resignação. Eu sei que são tempos difíceis, são tempos realmente de dissabores, mas vamos nos espelhar no exemplo do Cristo vivo, né? Que veio, Deus encarnou a terra e passou por todos aqueles tormentos. Ele que era pura perfeição. Se ele pôde passar por aquilo por nós, vamos ter a mesma resignação do Cristo e, no fim, ele venceu o mundo e vamos vencer também, vamos ter uma vitória. André, quero agradecer demais sua participação com a gente aqui nesse papo, para o Jornal Tarde, para o portal Muita Informação, e desejar boa sorte aí na sua caminhada em Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante a gente falar, né? Eu fico falando isso, da democracia é isso, é o falar, né, daí que vem o parlamento. É importante que a gente quebre essa cultura do discurso único, essas oportunidades são sempre importantes para a gente poder dar um outro lado do governo, não tão caricato como é estigmatizado aí.